Nesse momento eu quero chamar aqui o pastor Davi, ele vai nos expor a palavra de Deus, pregador que ninguém conhece aqui, né? E enquanto o pastor Davi está vindo, eu vou pedir a Nath que nos conduza numa palavra de oração, especialmente pela pregação da palavra de Deus, que o Senhor nos alimente nessa noite. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós louvamos, adoramos o Teu santo nome, te agradecemos, Senhor, por mais um ano que o Senhor concedeu à nossa igreja. Obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua misericórdia, ó Deus, em nos sustentar e nos fortalecer por meio do Teu Espírito Santo. Ó Deus, nós pedimos agora em favor da Tua palavra que será pregada, pedimos que o Senhor possa estar usando o pastor Davi como Teu instrumento e pedimos que o Senhor possa estar nos preparando nos nossos corações, que possamos estar sensíveis ao Teu Espírito Santo, que venha falar aos nossos corações de maneira que venhamos a crescer cada vez mais para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Deus tem sido gracioso para conosco e estamos aqui para prestar esse culto que já começamos ao nosso Deus. E é um privilégio meu de poder pregar nos 30 anos de aniversário, desde que nós organizamos em 1990 esta amada igreja. Quero agradecer o pastor Ramon pelo convite e a amada igreja. Meus amados, tem muita coisa que passa no coração de um pastor que trabalha em implantar igrejas. Eu gostei muito deste hino que nós cantamos sobre implantação de igrejas. Uma visão que Deus deu para a igreja primitiva e tem dado através dos séculos para a igreja do Senhor Jesus. E é sobre a igreja do Senhor Jesus que nós gostaríamos de passar alguns momentos em reflexão na palavra. 1 Timóteo, capítulo 3, os versos 14 até o final do capítulo. 1 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 16. Vamos ler a palavra. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Amém. Vamos orar. Amado Deus, nós estamos gratos, porque a Tua palavra tem sido preservada através dos milênios, chegando até nós. Louvamos a Ti, ó Deus, porque temos certeza e segurança ao pregar a Tua palavra. Que a Tua palavra é a verdade, podemos confiar com todo o nosso coração. Pedimos agora a Tua bênção, ó Pai, sobre a mensagem, que o Senhor venha falar aos nossos corações, conforme a Tua vontade. Oramos em nome de Jesus.
Amém. O apóstolo Paulo escreve para Timóteo, nesta carta ele já tem saído, daquela primeira prisão, no ano mais ou menos 62, e escreve esta carta mais ou menos 63 a 64 para Timóteo. É muito provável que o apóstolo foi até Éfeso, ficou com Timóteo um tempo e depois ele partiu para Macedônia, deixando algumas coisas que ainda precisava de resolver, e escreve a carta lá de Macedônia, ou ouvindo alguma coisa que precisava esclarecer, ou mesmo sentindo necessidade de escrever para Timóteo orientações sobre como se deveria proceder na casa do Senhor. A palavra de Deus diz aqui como se deve proceder na casa de Deus. E aí nós temos esse livro, esta epístola, orientações sobre o culto, orientação sobre o cuidado com alguns que estavam pregando verdades que não eram verdades, mas como se fossem verdades, o cuidado com os falsos mestres. Também o cuidado na direção daqueles que iam ser eleitos como presbíteros, como diáconos na igreja. Então o apóstolo escreve esta carta dizendo, olha, eu ainda vou chegar aí em Éfeso, se Deus quiser, mas enquanto eu não chego, enquanto eu tardar, você deve ficar ciente como deve proceder na casa de Deus. Não vou entrar em detalhes do livro, eu só vou pegar mesmo este texto aqui. A casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Nós entendemos que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem sofrido muito através dos séculos. A palavra de Deus diz que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Logo no começo da igreja primitiva já enfrentaram graves dificuldades. Dificuldades, não somente a perseguição, mas por aqueles que não acreditaram na verdade. Nós podemos ver aqueles que participaram do Sinédrio, que estavam mesmo contra a verdade da palavra de Deus, inclusive Saulo, mais tarde o apóstolo Paulo. Perseguição de Herodes, e a igreja foi então espalhada em várias partes do Império Romano. Nós vemos os judaizantes que levantaram contra a verdade, aqueles que vieram da parte dos gentios, que traziam as filosofias gregas e suas ideias gregas para dentro da igreja, e como que isso era muito difícil e precisava ser combatido, porque a verdade prevalece sobre o erro e a mentira. Mas precisava de homens e mulheres que estavam prontos para proclamar e falar a verdade. Especificamente aqui, o apóstolo está preocupado com Timóteo e outros líderes da igreja para realmente estarem firmes naquilo que nós conhecemos como a verdade da palavra de Deus. E a igreja foi sofrendo através dos séculos. Nós vemos que a igreja sofreu mais tarde, não somente ali por Herodes, mas mais tarde nós vemos o Império Romano, quando se levantou contra aqueles que se diziam que só podiam dobrar joelho perante o Deus vivo, não dobrariam joelho perante César e nenhum outro Deus falso. Nós vemos que a igreja sofreu grandemente ali, naqueles momentos.
mas a igreja é a coluna e baluarte da verdade. E Deus abençoou grandemente que a igreja resistiu grandes e graves tentações e perseguições do Estado, e o Estado querendo, então, acabar com a igreja. No final daquele período do Império Romano, ali mais ou menos nos anos 300, houve uma outra dificuldade para a igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo agora sofre em tradições e igreja e coisas dentro da igreja ser mais importante do que verdadeiramente louvar a Deus em espírito e em verdade. Então foram introduzidas coisas falsas dentro da igreja. Nós vemos que Constantino, ele trouxe várias imagens e várias coisas de religiões pagãs para dentro da igreja e foi comprometido muito a verdade da palavra de Deus naquele século, naquele terceiro, quarto século. E vemos que a igreja começou a achar que era o dono da verdade. E aí nós vemos a introdução da igreja romana. E a igreja romana, então, introduzindo não somente muitas daquelas imagens que foi introduzido por Constantino, mas começaram de inventar outras doutrinas que não existem na palavra de Deus. Aí nós vemos, então, aquela ideia de adoração àquelas imagens que hoje chamam-se de santos. E dobrando o joelho perante essas imagens. E logo o chefe da igreja, mais tarde chamado Papa, ele então querendo dizer que era descendente direto por hierarquia de Pedro, então a igreja do Senhor Jesus Cristo sofre grandes ataques e muitos dos que eram fiéis não podiam ficar mais numa igreja que substituiu tanta verdade da palavra de Deus, aquela essência linda dali do primeiro, segundo século, e não tinha mais realmente a verdade da palavra de Deus pregada dentro de uma igreja. Deus levantou alguns homens como John Knox e Wycliffe e outros através do momento escuro da igreja, momento difícil da igreja do Senhor Jesus Cristo, onde tudo é estatal, a igreja era estatal e tudo era pela igreja, a igreja que mandava do jeito que tinha que louvar. Então, aqueles verdadeiros servos do Senhor, aqueles que amavam o Senhor Jesus, foram severamente perseguidos. Mais tarde surgiu a Inquisição contra não somente os judeus, mas também contra a igreja, especificamente na Espanha e em outros lugares da Europa. Inclusive, a Inquisição e toda essa ideia, foi muito difícil o evangelho entrar no nosso querido Brasil, quando o Brasil foi descoberto em 1500. Então, nós entendemos, então, que houve realmente grave perseguição contra a verdade da palavra de Deus. Será que a igreja vai continuar sendo a coluna e baluarte da verdade diante de tanta dificuldade? Sim. Pois nós entendemos que Jesus Cristo estabeleceu a igreja e Jesus Cristo e a sua igreja é acima de qualquer coisa inventado por homens e igrejas que homens tentam inventar e movimentos que homens tentam levantar. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo enfrentou graves dificuldades até o momento que se chama da reforma da igreja. A igreja estava de um jeito em que achavam que podiam tirar alguém do purgatório se fosse pagar uma quantia, e assim então foi pregando essas coisas, e homens de Deus que amavam a palavra de Deus, que estudavam a palavra de Deus, começaram a ver que essas coisas não se incluíam dentro da palavra. Muitos itens, mais tarde, 95 teses
de Martim Lutero pregado ali, naquela igreja, em Wittenberg ali, então, aquela igreja revoltando então contra a Igreja Católica, e esses homens não voltaram atrás na palavra e na verdade do conteúdo do Evangelho e o que o Evangelho tem. Portanto, então, nós vemos que Deus levanta Calvino, Deus levanta outros homens na área de missões, como Zinzendorf e outros homens de Deus que começaram de propagar o Evangelho de Jesus Cristo genuíno. A igreja ainda sofrendo dificuldades, porque depois de tanto tempo tinha que a igreja adequar a palavra de Deus. E houve grandes controvérsias e grandes discussões sobre as verdades da palavra de Deus. Nós louvamos a Deus por homens que tiveram capricho de querer explanar as Escrituras de uma forma correta. Mas lembra sempre um ataque contra a verdade da palavra, contra a verdade da igreja genuína que ama o Senhor Jesus Cristo. Deus levanta então alguns que se chamavam de puritanos, que separaram da igreja anglicana, que é uma forma da igreja naquela época, da igreja católica na Inglaterra. E esses puritanos chamados separatistas, eles então começaram de tomar alguma posição de que a igreja é autônoma, de que a igreja deveria se submeter à autoridade única de Cristo e à sua palavra. E assim então começou um movimento que veio a aquecer os corações de muitos ali da Inglaterra, inclusive alguns deles fugiram da Inglaterra, porque vários dos seus líderes, inclusive alguns que eram o começo dos congregacionais, deram sua vida por Jesus Cristo e pela palavra, pois a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Após alguns anos, obviamente, Deus ajudou para que alguns daqueles que não podiam ficar onde estavam, ali na Europa, vieram para as Américas. E aí nós temos muita da nossa história vindo das Américas para a América Latina, a América do Sul, e trazendo então o Evangelho até nós. Mas foi uma grande batalha desde o início. Homens e mulheres que não queriam submeter à verdade, perseguiam aqueles que estavam realmente abraçando a verdade única da palavra de Deus. Grandes foram as dificuldades, muitas dificuldades. Grandes confrontos, onde homens tinham que se levantar e confrontar contra a heresia e outros defendendo a palavra de Deus, muitas vezes confrontos de um contra o outro na história da igreja. Louvado seja Deus que a igreja de Cristo há de prevalecer até a volta do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus Cristo e a verdade da sua palavra, que nós abraçamos e amamos, há de permanecer. Quando o apóstolo fala aqui, baluarte e coluna da verdade, pode ser que refere muitas vezes, até naquela época ali em Éfeso, tinha aquelas Diana, né, dos Éfesos, né, que as colunas, né, que subiam, aquelas colunas bonitas, daqueles templos pagãos, daqueles templos que não tinha nada a ver com Deus, e parece que o apóstolo usa a figura de linguagem aqui, a coluna e baluarte da verdade é a igreja viva do Senhor Jesus. Não esses falsos, não esses prédios com as suas colunas bonitas e os seus deuses aparentemente bonitos. Não, é a igreja do Deus vivo, o Deus que não pode ser visto com os olhos, o Deus que nós servimos em espírito e em verdade. Portanto, então, a igreja do Senhor Jesus Cristo chega até nós, chega até o presente momento.
E nós louvamos a Deus que através daqueles séculos, através desses 2 milênios, nós vemos a linha daqueles que seguraram firme a palavra e a verdade, até chegar a nós. Somos privilegiados. Temos esse privilégio e essa grande responsabilidade de manter isso para a próxima geração. Está vindo aí a próxima geração. Conversei com Luna disse, pastor, só tem 14. Né? É a próxima geração. E tem os pequeninos que estão chegando, meus netos. O que vamos deixar para estes que estão chegando? Qual é esse legado que deixamos? É a verdade, é a igreja que prega a verdade da palavra de Deus. A palavra continua aqui no versículo 16, dizendo, evidentemente, seria melhor dizer, confessamos ou concordamos juntos. E é isso mesmo, meus amados. Os próximos versos, aí a verdade da palavra de Deus, nós confessamos juntos essas verdades. A Bíblia diz aqui, evidentemente, grande é o mistério da piedade. A nossa religião tem grande revelação. Essa religião verdadeira que liga o homem para com Deus, é grande o mistério da revelação, da piedade, de uma vida justa, de uma vida santa diante de Deus. Esse grande mistério pode ser traduzido, esta palavra grande, como a ideia de fantástico, maravilhoso. Não sei se a gente podia falar espetacular, mas isso verdadeiramente é o que nós confessamos, é grande este mistério. Passa o nosso entendimento como seres humanos, de que Deus, desde o Velho Testamento, revela que tem um plano especial. E esse plano especial é a igreja de Cristo, o mistério que Jesus Cristo daria a sua vida pela igreja, e assim estabelecendo ali no dia de Pentecoste o começo da igreja de Jesus Cristo. Grande esse é algo fabuloso. Confessamos a grandeza desse mistério. Confessamos a grandeza de tudo isto, de todas essas doutrinas maravilhosas, bíblicas que nós temos em nossas mãos. Concordamos, confessamos a grandeza do mistério da piedade, esse mistério de Cristo chegando até nós. E aí tem um resumo da doutrina de Cristo nas próximas palavras. Muitos acham que isso talvez fosse uma espécie de um hino, que algumas vezes a igreja cantava no final dos cultos, na igreja primitiva, né? Na igreja primitiva, né? Na igreja iniciando. Então, muitos acham que isso aqui foi um cântico, sabe? Uma poesia em cântico. E é interessante, né, que nós estamos lembrando lá na nossa congregação com o Vitor, e a nossa igreja aqui tem dado muito ênfase, a verdadeira adoração, como que deve ser os nossos cânticos, como que deve ser aquilo que nós entoamos como louvor ao nosso Deus, tem que ter um conteúdo bíblico, de uma teologia bíblica que ama e que adora o nosso Deus verdadeiramente. O cântico foi manifestado em carne, nosso Senhor Jesus revelado em carne. Grande é este mistério. Quem pode entender, quem pode compreender, ali em Filipenses capítulo 2, quando o nosso Salvador desce da sua glória e ali em forma daquele bebezinho, ele se torna carne. Nós entendemos então que Deus se revelou, se manifestou em carne através do seu Filho Jesus Cristo. É uma grande doutrina,
É uma doutrina que você e eu cremos com todo o nosso coração e piamente que Jesus Cristo não deixou de ser Deus e, ao mesmo tempo, ele foi 100% humano. Só assim que alguém que fosse morrer numa cruz como sacrifício podia redimir e salvar-nos dos nossos pecados. Nós cremos na doutrina da manifestação de Cristo que veio em carne, do Senhor Jesus que se tornou homem e mais tarde ele deu a sua vida numa cruz e tornou homem para dar a sua vida por nós. Sacrifício. Grande essa doutrina. E temos que defender essa doutrina, porque a doutrina de Jesus Cristo é severamente atacada. Em grandes auditórios nos Estados Unidos, quando você tinha condições de terminar uma oração em nome do Senhor Jesus Cristo, muitas vezes, por causa da política que temos hoje, não pode falar mais o nome de Jesus Cristo num país supostamente evangélico. Portanto, então, nós confessamos que Jesus Cristo veio em carne, sem deixar de ser Deus. Esse grande mistério de homem-Deus, como que isso foi? Não podemos nem compreender. Grande, fantástico é este mistério. Precioso é isso para nós. Nunca podemos simplesmente pensar como se fosse algo de Natal, ou algo que comemoramos um tempo. Não, isso nós celebramos em nossos corações toda manhã, toda vez que nós oramos, toda vez que confessamos Jesus Cristo, nós estamos confessando que Jesus Cristo veio em carne e foi o plano de Deus para salvar o homem. Isso é, acima de nós, podemos realmente completamente entender, grande. Também nós entendemos aqui, justificado em espírito, a vida do Senhor Jesus era uma vida justa, sem pecado. A Bíblia diz que ele foi tentado em todos os aspectos, em todas as formas, todavia sem pecado. Então nós entendemos a vida do Senhor Jesus. Por amor a este evangelho, por crer que este evangelho é a coluna e baluarte da verdade, começamos a orar. Em 83, eu e Débora, lá em cima, naquele hotel lá em cima, olhamos para a Vitória da Conquista. Nós éramos somente noivos, com o pastor Carlos e a irmã Joana conosco. Saudosa memória. E ali, então, nós olhando para a cidade de Vitória da Conquista, imaginávamos o que Deus tem para nós aqui. Nós não conhecemos ninguém. Doidice, né? É doidice, Roger. Conhecemos ninguém. Nem o pastor Gerson Rocha. Né? Naquela época conhecido pelo Brasil, eu nem tinha muito conhecimento, nem ouvi, nem tinha ouvido. E Deus, então, colocou em nossos corações e começar. Estávamos olhando ali onde o pastor Ramon mora perto ali, lá de Santa Cecília. Nós olhávamos para cá, não tinha aqueles prédios, né, pastor Ramon? Só tinha terra ali, e a gente olhava direto para a Urbizum. Mais uma vez, oração. Pedindo a Deus, onde é que nós vamos começar? E a gente só, a janela apontada para a Urbizum. E a gente orando, onde é que nós vamos começar nessa cidade? Naquela época você podia estacionar no centro, né? E deixar o carro sem trancar o carro. Isso é a maior tranquilidade naquela época. Cidade de Conquista era diferente. E Deus começou a colocar no coração de Deb e eu o Urbizum. Urbizum. E aí vamos. Naquele momento, naquela época, fomos de casa em casa, começamos ali no Colégio Carlos Santana, primeira EBD com jovens, e Deus abençoou. Em 1985,
Nós alugamos, então, ali embaixo em agosto de 85, onde começamos, então, ali na praça mesmo aqui da Urbis. Nós, então, começamos os primeiros cultos num ambiente de aluguel, né? Começou no colégio, depois alugamos ali a casa. Em 88, Deus levantou uma senhora chamada Mrs. Swanson. Essa senhora, ela recebeu uma doação, ou uma herança de uma tia dela que tinha falecido. E era um dinheiro até bom, uma quantia boa. E essa herança, ela disse, o que é que eu vou fazer com esse dinheiro? Começou a orar sobre missões e olhou e viu o nome da nossa missão, viu a necessidade da igreja aqui, que nós estávamos só aqui na poeira, né? Só aqui a praça, só tinha um campinho de futebol. E eles vão dar para aquela igreja. Em 80, talvez foi no final de 87, eu lembro que nós estávamos celebrando Natal, Hélio Ribeiro deu a doação aqui desta praça, e no Natal de 87 nós lemos a doação para toda a igreja. Nós estávamos comemorando no Carlos Santana, quando nós lemos a doação da praça. Uma bênção. E aí, então, nós, em 88, com essa oferta, com uma equipe que veio dos Estados Unidos, então começaram a levantar, e o resto é história. Vocês já conhecem aqui. Por causa da convicção de que o Evangelho precisa ser pregado entre os gentios e crido no mundo, essa expansão veio até nós. Louvado seja Deus. De lá, né, nós tivemos o privilégio dessa igreja, ir lá do Calvário e outros locais, ir para locais como Lagoa Timóteo, vocês sabem. E temos a Jéssica aqui, de lá, plantando igrejas. Crido no mundo. E por último, recebido na glória. Este que foi manifestado, este que veio em carne, o nosso Senhor Jesus. Este que não teve nenhum pecado, contemplado pelos anjos, esta salvação pregado entre todo mundo, todos, entre os gentios e entre todo mundo. Este Senhor Jesus, na sua ascensão, ele subiu e assentou à direita do Pai. E este Senhor Jesus, recebido em glória, nós já sabemos o finalzinho, talvez podia acrescentar só uma linha aqui, não pode não, né, pastor? Voltará. Voltará. Este, recebido em glória. Então, meus amados, essas doutrinas que nós abraçamos, essas verdades que nós amamos, as verdades que deu para nós a salvação, são essas verdades que fez com que nós arrependemos dos nossos pecados, foram essas verdades que nós trememos ao pé da cruz, foram essas verdades que foram anunciadas através dos séculos e chegou até os nossos ouvidos e chegou até os nossos corações. E hoje nós temos o privilégio, 30 anos depois da organização dessa igreja, de pregar este mesmo evangelho. Louvado seja Deus. Se Deus me dê mais 30 anos, pastor, você vai ter naquela época, você vai ser veterano, viu? Vai ser bem veterano já. Nós estaremos, talvez, com a minha bengala. Eu não sei se o pastor vai estar aqui ainda. Alguns da igreja estão dizendo, eu espero que sim. Pregando esse mesmo evangelho. Essas mesmas verdades. Porque a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Louvado seja Deus. Abraça isso, irmão. Prega isso, irmão, para todos. Fala com todo mundo. Grande é este mistério. Fantástico, maravilhoso é isso. Tudo que Deus deu para nós.
Deus, em nos amar, concedeu isso para nós. Que Deus abençoe a sua vida, a nossa vida, que juntos, com grande convicção, com grande firmeza, estabelecidos sobre a verdade bíblica e uma teologia bíblica sólida, continuaremos anunciando a palavra. Que Deus os abençoe. Não permita que nada deste mundo, nem as atrações deste mundo, nem as tentações da carne, nem aquilo que este mundo oferece para nós, venha interferir em nós abraçarmos essas verdades. Em nome de Jesus, vivamos em santidade perante Ele, pois Ele fez tudo por nós. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos que a casa de Deus é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Te louvamos, ó Deus, porque um dia ouvimos essas verdades de Cristo vindo em carne, sua vida justa, seu sacrifício, ressurreição contemplado pelos anjos, pregado esse evangelho entre os gentios, crido em todo o mundo, até nós, chegou até nós. E o Senhor Jesus sendo recebido em glória, triunfantemente assentado à direita do Pai. Grande é este mistério. Muito obrigado por ter revelado a nós, pela tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos, agradecidos. Amém. Amém e amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe.